Bom, nós vamos fazer a leitura do conto de Machado de Assis, Uns Braços. As imagens que nós vamos usar foram retiradas de uma HQ criada pela editora Scala Educacional. A professora Silvia lê Uns Braços, Machado de Assis. Primeira parte. Aqui é a capa da obra que eu comentei agorinha da editora Scala Educacional. Conto de Machado de Assis, roteiro e desenhos, Francisco Villachan. Bom, nós estamos vendo a primeira personagem aí pensando em alguma coisa. Nós vamos ter aqui nesse conto o famoso triângulo amoroso. Então prestem atenção aos nomes das personagens, tá bom? Maluco! Inácio estremeceu ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes. Malandro, cabeça de vento, onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo ou um pau. Sim, ainda pode apanhar. Não pense que não, estúpido. Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui. Continuou voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis, todos. Erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados. É o diabo. É o tal sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê. Primeiro que acorde é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã hei de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé como pedindo que acabasse. Borges expectorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos. Cabeça inculta, mas bela. Olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na cidade nova e pô-lo de agente, escrevente ou o que quer que era do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no fórum, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Bom, então, até aqui a gente percebe que o pai do Inácio quer que ele vire advogado, tá? Um outro nome é procurador. Bom, continuando. Passava-se isto na Rua da Lapa em 1870. Durante alguns minutos, não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se de alface e vaca, quer dizer, carne. Interrompia-se para virgular a oração com um gole de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também, a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim nus constantemente. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé, era muito vistosa. Andando, tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Tudo isto com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou 4 charutos da algibeira.
Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a dona Severina de 30.000 coisas, que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas, enquanto falava, não o descompunha, e ele podia devanear à larga. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha. Arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram dois, um São Pedro e um São João. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com o austero São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços de Dona Severina. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se, como de costume, para o seu quarto, nos fundos da casa. 5 minutos depois, a vista das águas próximas e das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta quando abotou a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao correio, tá? Ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio a via mais de 3 vezes por dia durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua. Em casa, nada. Deixe estar, fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que, a princípio, afastava os olhos fechados. Encarou-os pouco a pouco ao ver que eles não tinham outras mangas. No fim de 3 semanas, eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo, Dona Severina recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo, uma criança, mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam e pousam. Criança? Tinha 15 anos. E ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço, que admira que começasse a amar. E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada, e recordou então os modos dele. Os esquecimentos, as distrações e mais um incidente, e mais um outro. Tudo eram sintomas, e concluiu que sim. O que é que você tem? Disse-lhe o solicitador ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cai. Em casa anda tudo dormindo. Deixem estar que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi por ali no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mau. Dona Severina interrompia-o que era engano. Não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal. Por que não iriam lá uma noite daquelas? Borges redarguía que andava cansado, trabalhava como um negro, não estava para a visita de parola e descompôs a comadre. Descompôs o compadre,
Descompôs o afilhado que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar. 10 anos havia de ter um bonito fim, vadio. A tarimba é que viria ensiná-lo. Dona Severina apaziguava-o com desculpas, a pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e fazia-lhe carinhos a medo que eles podiam irritá-lo mais. A noite caíra de todo. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou-a só na sala, consigo e com a descoberta que acabara de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Nem não podia entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Realmente não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, não, ilusão não era. E logo recolhi os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações para rejeitar a ideia de estar enganada daí a pouco, refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento. Admitiu que se iludisse, para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos os gestos de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor. E nos outros, otimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança e desculpem, gente, de o tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais, e assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, é verdade, que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo, assim como o olhar geralmente esquivo, tanto errava por outras partes que para descansar. Vinha pousar na cabeça dele, mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua, como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava, e essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando. Afinal, porém, teve de sair e para nunca mais. Eis aqui como e porquê. A gente continua depois. Um beijo.